Dilma anuncia amanhã nova equipe de ministros. Encontrados na Suíça 5 milhões de dólares em contas de Eduardo Cunha. Polícia Federal faz busca e apreensão em casa de ex-ministro ligado ao governador de Minas, Fernando Pimentel. Jovem mata estudantes nos Estados Unidos e é morto pela polícia. Preso português que aplicava golpe milionário com imóveis de praia na Bahia. Requinte e delicadeza, os segredos da confeitaria gourmet. Bolo em forma de arte. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com uma ótima notícia da medicina. Cientistas brasileiros estão perto de desenvolver um medicamento que pode revolucionar o tratamento da leucemia. E uma árvore bem brasileira, o ipê, é a responsável pelo sucesso da pesquisa até agora. A árvore tão colorida e comum na América do Sul serviu de inspiração para o trabalho científico. Foi a partir do extrato da planta que pesquisadores brasileiros conseguiram desenvolver em laboratório 3 moléculas sintéticas que agem apenas nas células doentes. Matar células tumorais não é fácil, é uma tarefa difícil. E principalmente você quer matar células tumorais sem matar as células sadias. O desafio foi vencido por um grupo de alunos e professores da Universidade Federal Fluminense em parceria com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Foram 6 anos de pesquisa até chegar ao resultado que promete reduzir a mortalidade da doença, conhecida como câncer no sangue. 6 mil pessoas morrem por ano por causa da leucemia. O caminho do laboratório até a farmácia é longo. As substâncias descobertas ainda precisam passar por testes químicos em animais e humanos. Estima-se que sejam necessários mais 10 anos para que o medicamento chegue ao mercado. Os primeiros testes serão realizados em camundongos para verificar a eficácia das moléculas. Todo o trabalho é desenvolvido com financiamento público. É um processo longo e precisa passar por diversas etapas para garantir que, ao chegar ao mercado, para que as pessoas possam usar, elas vão estar usando alguma coisa que seja realmente eficaz e seguro também, né? Mais uma vítima do pintor de paredes da Zona Sul de São Paulo foi reconhecida. A identificação só foi possível por causa de uma placa de titânio que ela tinha no braço. A polícia continua tentando esclarecer as mortes de pelo menos 7 pessoas. Parentes de Natasha dos Santos estiveram na delegacia para tentar reconhecer as roupas e objetos encontrados na casa do pintor. Ela está desaparecida desde janeiro. Ela vendia livros na região e teria sido vista pela última vez conversando com Jorge Luiz Moraes de Oliveira. O celular da moça estava na casa dele. A gente bateu, aí o Jorge gritou lá de dentro quem era. Aí a minha irmã falou que era procurando a Natasha. A gente leitura se ele tinha visto. Ele falou que não viu nenhuma Natasha, que não conhecia ninguém, que não tinha ninguém lá. O corpo de Renata Cristina Pedrosa Moreira foi identificado hoje. Era um dos que estavam enterrados na casa do pintor, na comunidade Alba, na Zona Sul de São Paulo. Foi por intermédio de uma radiografia que o corpo de Renata foi reconhecido. Ela tinha uma placa de titânio no braço. Renata é a segunda vítima do assassino em série que foi identificada. Antes, Jorge já havia confessado a morte do vizinho, Carlos Neto de Matos Júnior. 7 corpos foram encontrados na casa. Em depoimento, ele confessou ter assassinado 6 pessoas. Segundo a polícia, a ligação entre as vítimas com Jorge é o fato de que, a princípio, todas eram usuárias de drogas. E a perícia está vistoriando passo a passo. Ela não sai de lá, até que ela não dê como concluído o trabalho, né? Um português, dono de uma imobiliária, foi preso depois de aplicar um golpe milionário em mais de 200 pessoas na Bahia. Os lotes ficam no litoral norte, uma das regiões mais cobiçadas da Bahia. Todos os 470 foram vendidos, mas menos da metade das casas começou a ser construída. Cada lote custou cerca de R$200 mil e o dinheiro foi financiado pela própria imobiliária. Mas há um ano, a obra parou. Nada de operários, funcionários, nem vendedores por aqui. Aí quem comprou desconfiou e chamou a polícia. Aí veio a certeza, era um golpe. O português José Miguel Tavares Martins, dono da imobiliária, pegou o dinheiro dos clientes, não pagou a construtora
e saiu do país com 90 milhões de reais. Mas resolveu voltar para pegar a última parcela, 4 milhões. Foi preso na hora. E essa nem foi a primeira falcatrua por aqui. Em Minas Gerais ocorreu situação semelhante, ele já responde a inquérito lá, e ele planejava aplicar o mesmo golpe no estado de Sergipe. Mais de 200 pessoas caíram na conversa do português. Para reaver o dinheiro, as vítimas vão ainda ter que entrar na justiça com pedido de indenização. Uma mistura de revolta, tristeza e uma sensação de que a gente investiu em algo que não vai ter. O soldado Caio César de Melo, de 27 anos, morto num confronto no Rio de Janeiro, foi enterrado hoje. Antes da carreira militar, ele trabalhou como dublador de Harry Potter no cinema. A escritora da saga de aventuras do bruxo, a inglesa J.K. Rowling, lamentou a morte de Caio na internet. Patos infláveis foram colocados na esplanada dos ministérios em Brasília em protesto ao aumento de impostos. A campanha da Federação das Indústrias de São Paulo pretende pressionar o Congresso para barrar a volta da CPMF. Motoristas ficaram no meio do fogo cruzado durante uma perseguição de policiais a 2 assaltantes numa movimentada avenida da Zona Sul de São Paulo. Os suspeitos acabaram presos. A polícia investiga o vazamento de fotos íntimas na internet do ator Estênio Garcia e da mulher Marilene Saad. Uma loja de assistência técnica que consertou o celular de Marilene recentemente é suspeita do crime. A justiça mandou fechar, isso mesmo, fechar o batalhão onde ficam presos os PMs acusados de cometer crimes no Rio de Janeiro. Vamos aos detalhes com a repórter Diana Rocha. Boa noite, Diana. Boa noite. Os 221 presos devem ser transferidos amanhã para a penitenciária Vieira Ferreira Neto, em Niterói. Mas a assessoria do Tribunal de Justiça do Rio informou que os detalhes desta transferência ainda estão sendo avaliados. A decisão de fechar o batalhão especial prisional foi tomada hoje, depois que uma juíza foi agredida pelos presos quando tentava fazer uma revista em uma das alas. A magistrada chegou a ter a blusa rasgada. O juiz que deu a ordem de fechamento afirmou que não há condições de segurança no local. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigada, Diana. A Polícia Federal começou uma nova fase da operação que investiga o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Entre os alvos estão o ex-ministro do Desenvolvimento, Mauro Borges, atual presidente da CEMIG. O ex-ministro deixou a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte logo após prestar depoimento. No apartamento onde mora, os agentes recolheram computadores e documentos. Mauro Borges substituiu o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, no Ministério do Desenvolvimento no ano passado. Atualmente, ele preside a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Esta é a terceira fase da operação. Os policiais fizeram buscas em endereços de pessoas e empresas ligadas ao governador. A Polícia Federal investiga possíveis irregularidades durante a campanha eleitoral. Outra suspeita é de que Pimentel tenha sido favorecido por empresas que receberam dinheiro do BNDES, enquanto o petista ainda era ministro do Desenvolvimento. Hoje foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal. Em nota, o advogado de Mauro Borges confirmou que o ex-ministro atendeu a uma intimação para prestar depoimento. A investigação corre em sigilo de justiça. Eu soube de várias empresas que tiveram busca e apreensão. E praticamente nenhuma delas tem nenhuma relação com o governador. A operação começou no final do ano passado, quando policiais apreenderam mais de R$100 mil em um avião que saiu de Belo Horizonte e pousou em Brasília. 3 pessoas foram presas, entre elas o empresário Benedito de Oliveira Neto, que teria prestado serviços à campanha de Pimentel. Neste ano, foram feitas buscas em uma casa alugada pela primeira-dama mineira, Carolina de Oliveira, em Brasília. O Ministério Público da Suíça encontrou cerca de 5 milhões de dólares em contas controladas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Os valores estão bloqueados e os documentos da investigação foram repassados à Procuradoria-Geral da República. Eduardo Cunha embarcaria hoje para Roma para participar de um fórum parlamentar, mas desistiu depois de informações de que ele estava sendo investigado desde abril pelo Ministério Público da Suíça por suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu não vou responder nada que não seja pelo meu advogado, tá bom?
Em nota, a defesa dele diz que desconhece qualquer procedimento investigatório e que, por esse motivo, está impedida de tecer comentários. As investigações chegaram em Cunha depois que um dos lobistas do PMDB, João Augusto Henriques, preso na Operação Lava Jato, afirmou que fez depósitos para Cunha em uma conta na Suíça. Outro delator, o lobista Fernando Baiano, já havia dito que o presidente da Câmara teria recebido 5 milhões de dólares em propina. Quando prestou depoimento na CPI da Petrobras em março, Cunha negou ter contas no exterior. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. Todo o material da investigação suíça foi repassado ao Brasil, porque como Eduardo Cunha é brasileiro, ele tem que ser investigado e julgado aqui. As denúncias já estão sendo analisadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Seriam cerca de 5 milhões de dólares que já estão bloqueados em contas no nome dele e de familiares. 15 deputados de vários partidos fizeram um manifesto contra o presidente da casa. Eles querem que Cunha esclareça se tem ou não contas no exterior. É inaceitável que o presidente da casa, diante de denúncias tão graves, decida ficar em silêncio. Em plenário, o deputado Chico Alencar cobrou explicações de Cunha. Como resposta, o presidente da casa deu as costas ao deputado. O presidente Eduardo Cunha tem ou não contas secretas na Suíça? Como vota o rei? Não será respondido. O anúncio da reforma ministerial ficou para amanhã. O PT perdeu espaço e o PMDB saiu fortalecido. O objetivo da presidente é cortar gastos e garantir o apoio no Congresso. Foram 2 semanas de negociações para conciliar os interesses de 10 partidos da aliança e ainda reduzir o ministério de 39 para 29 pastas. Para discutir o novo formato da equipe, a presidente Dilma ainda chamou ao Alvorada o ex-presidente Lula para um almoço com a cúpula do PT e com ministros petistas mais próximos. Só então, Dilma bateu o martelo. O anúncio da nova equipe de ministros será feito amanhã às 10h30 pela própria presidente Dilma. As mudanças, inicialmente justificadas pela necessidade de cortar gastos, apenas representarão uma economia estimada em 200 milhões de reais. Na verdade, o objetivo maior da reforma é ampliar o apoio político no Congresso, afetado pela baixa popularidade do governo e pela crise econômica. No novo formato, o PT perdeu espaço com a fusão de pastas, abriu mão de cargos-chave como a saúde e ainda trocou o comando da articulação política. Assume a missão a dupla Ricardo Berzoini e Jacques Wagner, com o primeiro desafio de afastar a ameaça de impeachment. Entre as perdas do núcleo central de governo, a saída de Mercadante da Casa Civil para a Educação e de Miguel Rosseto. Cotado para assumir o possível Ministério da Cidadania, Rosseto acabou preterido, porque a presidente preferiu ter uma mulher no cargo. A mais cotada é a deputada Moema Gramacho, do PT da Bahia. O PMDB se fortaleceu, foi de 6 para 7 ministérios, manteve quem quis e escolheu as pastas. A Câmara, onde Dilma precisa de votos, terá Marcelo Castro na saúde e Celso Pancera na ciência e tecnologia. Os 22 deputados de oposição do PMDB, que são minoria na bancada, protestaram hoje contra o que chamam de toma lá da cá de cargos. Não é possível que ainda tenha, nos dias atuais, espaço para esse fisiologismo escancarado. A posição que vale é a posição tomada na reunião da bancada e eu, como líder, devo expressar a posição da maioria. A balança comercial brasileira fechou setembro com um saldo de mais de 2 bilhões e 900 milhões de dólares. É o melhor resultado para o mês desde 2011. No acumulado do ano, o saldo positivo nas transações comerciais passou dos 10 bilhões de dólares. O tempo seco aumenta o risco de queimadas no Brasil. Manaus amanheceu encoberta pela fumaça dos mais de 500 focos de incêndio na região. O vento também leva a fumaça das queimadas de estados vizinhos, como o Pará. E a falta de chuva dificulta a limpeza da atmosfera. Amanhã, pancadas isoladas ajudam a melhorar a qualidade do ar em Manaus. Mas na área roxa do mapa, o risco de incêndios ainda é alto. Não chove forte nesta região há pelo menos 150 dias. Já no sul, continua chovendo bastante, temporais com granizo e ventos fortes entre o Rio Grande do Sul e o Paraná.
também chove forte em quase todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas. Tempo firme e calor nesta área amarela, do centro-oeste ao norte do país. No Rio de Janeiro, chuva e tempo abafado, com 33 graus. Em Brasília, sol e a máxima é de 34. Em Porto Alegre, temporais no fim do dia e a máxima é de 27 graus. Em João Pessoa, faz 31. Em Cuiabá, 34. Em São Paulo, chove à tarde e a máxima é de 28. O curioso tratamento de beleza à base de carvão e a investigação por conta própria de pai e mãe para comprovar a inocência do filho são os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A emocionante história de um casal que luta para provar que o filho é inocente. Ele foi preso, acusado de homicídio. Pai e mãe começaram uma investigação por conta própria. Veja como eles reuniram provas em busca da verdade e da liberdade do filho. Ele fica perguntando quando ele vai vir embora. Guias de 4 patas. Fomos conhecer os cães que levam os visitantes a lugares como este. Eles já encostam perto da gente, já como se assim, vão passear. E fizemos um teste. Será que eles são bons mesmo de serviço? Mitos e verdades da alimentação. Torta de frango, de legumes, doce e salgada. Aprenda o que elas realmente têm em comum. E as dicas de uma receita rápida, saborosa e que faz bem à saúde. Vocês precisam fazer para poder entender isso. Você teria coragem de escovar os dentes com carvão? O que me lembra de carvão é só para churrasco. E passar esse creme no rosto? Fazer isso virou moda, mas será que funciona? Saiba até onde vão os superpoderes do carvão para a beleza e a saúde. Você não pode perder, é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! A seguir, atirador invade universidade e mata 10 estudantes nos Estados Unidos. E ainda hoje, na onda gourmet, a evolução dos docinhos de festas. Eles têm novas formas, sabores e detalhes de encher os olhos. Como é que você faz? Me ensina. Tá uma catástrofe. Tá uma catástrofe. Ela nem tem piedade de mim. Gente. Aconteceu de novo. Um jovem invadiu uma faculdade e matou 10 pessoas nos Estados Unidos. Vamos até lá ao vivo conversar com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. O presidente Barack Obama já comentou mais esse caso? Comentou sim, Adriana, e estava visivelmente revoltado. Ele cobrou mudanças na lei para dificultar o acesso às armas. Essa notícia já virou rotina, disse Obama. Minha resposta já virou rotina. Nós nos tornamos indiferentes. Ele ressaltou que os Estados Unidos são o único país desenvolvido onde esses incidentes se repetem. Hoje, um rapaz de 20 anos entrou na faculdade de Umpqua, no Oregon, com 4 armas. Matou 10 pessoas, feriu mais de 20 e morreu na troca de tiros com a polícia. O atirador teria contado ontem na internet o que pretendia fazer e o FBI teria sido, inclusive, alertado para o perigo. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigado, Heloísa. No segundo dia de ataques aéreos russos na Síria, Moscou já admite que tem outros alvos além do Estado Islâmico. Uma ofensiva que provoca estragos e desconfiança. Segundo a Rússia, mais 4 postos do Estado Islâmico foram destruídos hoje. Mas um grupo rebelde anti-regime, treinado pela agência americana, a CIA, disse que foi atacado. Até agora, os bombardeios atingiram o oeste da Síria, enquanto os militantes do Estado Islâmico se concentram no norte e no leste. O governo de Vladimir Putin afirma que o objetivo do país é o mesmo da coalizão formada pelos Estados Unidos, exterminar os terroristas, mas admite que outros grupos extremistas também são alvos das operações russas. Hoje, o Iraque sinalizou que apoiaria uma intervenção de Moscou em seu território.
Veja a seguir as dicas para recuperar as notas vermelhas do boletim escolar. E também a onda da confeitaria gourmet. Os doces são multicoloridos, têm sabores variados e muitos detalhes. Será que ainda dá tempo de recuperar as notas vermelhas do boletim e não ficar de recuperação? Veja agora algumas dicas para não ficar no sufoco nessa reta final dos estudos. A Rebeca fez tudo o que podia. Mesmo assim, não conseguiu média em matemática. Aí não teve jeito. Vai ser difícil escapar da recuperação. Eu não estou muito tranquila em relação às notas. Agora tem que estudar bastante. E quando isso acontece, o desespero pode ser um inimigo. Melhor mesmo é ter um bom planejamento de estudos. Afinal, o que não foi aprendido durante todo o ano terá de ser resolvido em 3 meses. Para esses alunos, tem que correr atrás do prejuízo para tentar passar de ano e aí sim tentar reverter essa situação ano que vem e me dedicar mais. Tem pais que investem desde cedo nessa organização. Simone acompanha de perto o aprendizado da filha de 7 anos e dá certo. Hoje a Laura ela já tem mais autonomia nos estudos, então antes eu tinha que sentar com ela, ler com ela, hoje ela já lê sozinha. Nesta Escola Municipal de São Paulo, recuperação não é assunto só para o fim do ano, aqui a preocupação é outra. Juntos, pais, professores e alunos criaram um projeto de reforço escolar que fica aberto o ano inteiro. Com isso, as dificuldades naturais de cada um são trabalhadas assim que aparecem. O resultado é surpreendente. As disciplinas são estudadas de outra forma. Fazem parte de uma oficina de comunicação onde alunos viram pequenos jornalistas. Eles decidem pauta, eles decidem como vai ser a participação, se ele vai ser um repórter, se ele vai ser um âncora. O Nicolas veio para cá com dificuldades em matemática e português. Hoje é monitor e ajuda os colegas. Acho uma virada boa, né? Nunca pensei que ia conseguir. Em tempos de crise, os pais estão mais contidos na hora de comprar o presente do Dia das Crianças. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revela que o consumidor pretende gastar menos e pagar as compras à vista. Marley é mais um entre os milhões de desempregados este ano. Com o Dia das Crianças se aproximando, ele já vive o dilema de decepcionar o filho. Tem que fazer ele entender também, mostrar para ele que está caro, que está difícil, está complicado. E ele entende? Às vezes sim, às vezes não. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o volume de vendas no próximo Dia das Crianças deve ter o seu pior resultado nos últimos 12 anos. A hora não é de brincadeira. País em crise, dólar em alta, desemprego. São muitos os fatores para o consumidor pisar no freio no momento da compra. Por isso, os pais estão pesquisando os melhores preços para o presente do Dia das Crianças. Um estudo da FEComércio confirma que, para escapar das dívidas, 7 entre 10 brasileiros vão priorizar o pagamento à vista. Quando você consome um produto de maior valor, você presta atenção para ver se parcelando aquela prestação não vai impactar o seu orçamento ao ponto de você ficar inadimplente. Neste Centro de Comércio Popular do Rio de Janeiro, quem perde tempo pesquisando preços consegue economia. De uma loja para outra, você vê a diferença de mais de R$20 no caso dessa mesinha. Paola entrou em um acordo com o filho Thales e o presente mudou. O que você escolheu de presente? Carrinho de mercado, mas agora eu já comprei esse. E não é que o Thales ficou satisfeito com o arco e flecha? Eu mostrei ele um presente barato, ele escolheu. Olha, um método simples pode evitar que mães desistam de amamentar. É um protetor de silicone em formato de concha, bem baratinho. Ele ajuda a cicatrização dos ferimentos na região dos seios. A reportagem é de Carlos Magno. O Enzo só tem 5 dias e já dá um trabalhão para a mãe, Elisângela. Tudo rachado o peito, mama chega dói, o sangue desce. Mas é a melhor forma, né, para ele crescer saudável. Com machucados nos seios, muitas mulheres como ela acabam desistindo de amamentar os bebês. Mas uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás descobriu que um simples protetor de seio, vendido em qualquer farmácia, combinado com o leite da própria mãe, pode ajudar na cicatrização das feridas. O que essa concha ela faz? Ela permite com que o leite materno haja cicatrizando nessa lesão. A pesquisa foi feita com 100 mulheres. Durante 10 dias, 50 usaram o próprio leite materno com a conchinha e 50 não. E o resultado foi surpreendente. Com
2 dias de tratamento já se percebia muitas cicatrizações, então, e redução da dor. Então a mulher ela tinha mais satisfação, ela tem mais satisfação com a amamentação quando inclui esse tratamento. Aumento da imunidade, redução do risco de sobrepeso e até desenvolvimento do cérebro são algumas das vantagens que a amamentação proporciona às crianças. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de que os bebês se alimentem exclusivamente de leite materno até os 6 meses. Ótima ideia. Eles até parecem pequenas joias, mas são de chocolate finíssimo, sabores surpreendentes, uma alegria para os olhos e para o paladar então, hein? É a confeitaria gourmet que a cada dia exige mais técnica e pesquisa para se chegar ao sucesso. O chefe confeiteiro cria suas pequenas obras de arte. O cliente olha comer com os olhos, né? Então o visual é fundamental. E depois sim, você tem que comer e tem que ser uma explosão de sabores na sua boca. A pessoa tem que falar, uau, que sabor é esse? De onde ele foi buscar essa criatividade? Ele viaja o mundo em busca do chocolate e dos ingredientes perfeitos. Ele acabou inovando mesmo, com alguns sabores e essências que a gente nunca imaginou encontrar num chocolate, como lavanda, rosas, violeta, verbena. O rosinha é pétala de rosa cristalizada em açúcar. Então é uma combinação floral, mas ao mesmo tempo tem que ser sutil para não ficar com gosto de sabonete. Bonito de ver, irresistível de experimentar. Uma combinação quase perfeita para momentos de crise. Tanto que o setor de confeitaria é um dos que mais crescem no país, gerando novos empregos, criando novas oportunidades. Só no Brasil já são quase 70 mil padarias, mas é cada vez mais comum lojinhas como essa, pequenas, charmosas, cheias de estilo, onde é possível comprar muito mais que um doce, um chocolate. É possível levar para casa bolo em forma de arte. Nas mãos do mestre, o chocolate ganha cores, tons, diferentes sabores. Esse bombom é um bombom de pimenta da Jamaica com chocolate ao leite. A gente tem também essa combinação de lixia com saquê. Aqui a gente brinca e fala assim, se vai comer um bombom, não dirija. Como resistir a isso? Olha o molde, que bonito. E essa é uma combinação de morango, creme, champanhe e chocolate branco. Os macarrons franceses ganharam mais de 20 possibilidades. É o que mais vende na loja. Por isso, tem sempre um sabor novo para atiçar o cliente. O bolo de 4 andares enfeita a vitrine. Dentro, a mãe de Rafael recebe Fernanda. Mostra os docinhos, oferece mini bolos para degustação. O casamento será para pouquíssimos convidados. Uma escolha para lá de difícil. Quantos você já experimentou? Só mini bolos hoje? 3. Fora os docinhos? Fora os docinhos. Ou seja, essa é a parte mais difícil para a noiva, né? Com certeza. Nessa cozinha, os doces e bem-casados resgatam as receitas da avó. Um jeitinho caseiro de adoçar a vida que virou negócio em família, conquistou o Brasil e chega até o exterior. Nossa, Sandra, tá um cheiro bom, hein? Brigadeiro é sempre assim? Sempre assim. Nossa, perfuma a cozinha toda, o brigadeiro. E colher de pau. Faz toda a diferença, Sandra? Ah, aqui é tradição, né? Tem que ter colher de pau. Assim, do jeito mais artesanal possível, elas trabalham em mutirão para atender festas sofisticadas e de gente famosa. Mas recebem também pequenas encomendas de quem não abre mão de encantos assim. São mais de 40 mil docinhos por semana. Nós mantemos essa característica de cada receita ser fielmente executada em panelas pequenininhas, com receitas que dão
uma quantidade que você faz. É como se você estivesse fazendo na sua casa uma, só que aqui eu tenho 10 meninas, então quando você faz uma, a gente faz 10. Como a sua avó fazia 40, 50 anos, Como a minha avó, né? como a minha mãe, como nós todas aqui, essa grande família, essa turma toda. Mas ao contrário da mãe e da avó, as filhas e a cunhada tinham escolhido outras profissões, outros caminhos, bem longe do fogão. Eu sou bióloga. E você, jornalista? E as meninas? A Sandra é dentista. E a Márcia... É fisioterapeuta com educação física. Não teve jeito. A matriarca tinha achado o segredo do doce, o fermento do bolo, e o negócio cresceu, ganhou fama. Hoje elas fazem esse trabalho todo não só para São Paulo, não só para o Brasil, mas também para vários países, como Venezuela, Estados Unidos. O boca a boca ainda é o que funciona. Ainda é o que mais funciona, sem dúvida, funciona. Ângela. É o que a pessoa vira, provou numa festa, gostou, ela vai perguntar quem fez. E haja mãos para tanta encomenda. Em um só fim de semana, são quase 50 eventos. Por isso, as funcionárias antigas já têm a medida nos dedos, o ritmo nas mãos. Olha só a perfeição dos marshmallows da Sueli, todos com o mesmo formato, iguaizinhos, como se feitos numa máquina. Como é que você faz? Me ensina. No meio, Tá. aí vai preenchendo toda a rodelinha, aí vai subindo devagarzinho. Aí, E qual é a hora de parar, Sueli? aproximadamente um dedo mais cima e separa. Nas mãos dela até parece simples, mas se não é de casa, melhor não se arriscar. É que Sueli não tolera erros. Vixe, tá uma catástrofe. Tá uma catástrofe. Ela nem tem piedade de mim. Gente... Gente, eu não vou poder nem mostrar. Não é mesmo para iniciantes. Essa é uma cozinha exigente. Olha esse minúsculo enfeite para um batizado. 1,5 centímetro, 2 no máximo. Faz com um bico bem fininho e você confeita. Faz os olhinhos com um pontinho. Às vezes que é olhinho azul, cabelo loirinho, a gente faz. O sonho é que manda. O sonho é que manda, a gente corre atrás. Quando as irmãs, supervisionadas pela mãe, começaram a fazer os docinhos assim na cozinha de casa, para amigos, parentes e festas menores, logo se depararam com um probleminha. Faltava no mercado uma embalagem que tivesse a altura de doces tão caprichados, tão criativos, feitos com tanto carinho. Aí, resolveram montar uma ateliê para embrulhar cada docinho com uma obra de arte. Da escolha do papel à pintura manual, no tom do sonho da noiva. Você olhar, depois você ver uma mesa que você trabalhou, que você fez, é muito lindo. No ateliê, ao lado da cozinha, tudo embrulhado como se fosse para presente. Papel vira pétala, embalagem de flores esculpidas no antigo boleador. Elas sempre escolhem a cor que elas querem e a menina, nós fazemos ficar igual. A Carla faz ficar igualzinho que o cliente quer. Se sente realmente importante. Importante. Importante e doce, feito com carinho, como receita de vó. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com A Fazenda. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã.